Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma receita aqui muito gostosa de pão recheado, tá? Esse pãozinho vai ser recheado com calabresa, com queijo. Vocês vão ver o passo a passo aí da receita e acredito que vocês vão gostar, tá? Se fizerem, marca a gente, tá bom? Vamos aos ingredientes. Aqui eu vou ter, né, no caso, 2 colheres de açúcar, uma colherzinha de chá de sal. Aqui é 2 colheres de sopa, tá? E aqui é uma colherzinha de chá de sal. Aqui são 300 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 240 ml de leite morno, 50 ml de óleo e um sachê de fermento biológico seco, tá? Vou colocar tudo na batedeira. Vocês podem fazer à mão também e depois sovar um pouquinho, tá? Mas nesse caso eu vou fazer na batedeira e mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? E vai estar na descrição do vídeo todas as gramas, o ml, tudo direitinho pra vocês não perderem nada da receita. Aqui, ó, coloquei tudo, tá? Como eu já tô fazendo sozinha porque o marido não tá aqui pra me ajudar, então, vou mexer aqui só um pouquinho com a espátula, como vocês já sabem, que eu sempre mexo um pouquinho com a espátula pra depois colocar na planetária pra poder não sujar muito, né? E já mostro pra vocês batendo lá a massa. Ó, tá bem mole ainda, tá? Então, vou colocar mais 100 gramas de farinha de trigo. Eram 300, então agora vai pra 400. Adicionei mais 100 gramas de farinha de trigo. Aqui, meninas, ó, eu acabei de bater, tá vendo? Ela ainda tá um pouquinho pegajosa, ó, ela gruda ainda um pouquinho, tá? Eu coloquei 450 gramas de farinha, eu tinha falado no início 300, né? Mas aqui tá bem, o tempo tá bem úmido, não tá tão seco assim, e eu acho que a farinha também interfere muito, tá? Então, toda vez que a gente vai mudando a farinha, ou compra outro tipo de farinha, vai mudando, né? E esse daqui, até agora, o momento, foram 450 gramas de farinha. Vou levar ela pra bancada e vou sová-la um pouquinho à mão e mostro pra vocês. Ó, aqui eu tenho mais 50 gramas, então, ao todo são 500 gramas de farinha de trigo, tá? Tenho mais um pouquinho aqui que dá um total de 50. Como eu já tinha colocado 450 na massa, tá vendo? Ela tá um pouquinho ainda pegajosa, ó, mas não muito. Vou só sová-la aqui mais um pouquinho, mais uns 7 minutos aqui sovando, tá? E mostro pra vocês como é que vai ficar. Olha, meninas, já sovei. Ó, tá uma massa muito boa. Tá vendo? Agora não tá grudando mais, tá? E o total, ainda sobrou um pouco aqui, ó, tá? O total que eu usei aqui, ó, foi 470 gramas, tá? Você pode acabar usando menos, porque depende da marca da farinha de trigo que você usa, tá? E do tempo também. Aqui, como tá mais úmido, não tá aquele tempo seco, mas ele tá mais úmido, então, eu não sei se isso contribuiu, mas eu tive que colocar mais farinha dessa vez, né? Então, foi isso aí, 470, tá? Gramas de farinha, mas a massa agora, ó, e nem aqui, que eu faço, minha bancada que eu digo, é na pia, né? E vocês já conhecem, porque é o lugar mais alto, assim, pra minha postura, e que eu gosto de fazer. Então, fica melhor pra mim, tá? E, ó, não tá agarrando. Você vê que nem na bancada tá, ó. Tá? A massa tá boa. Agora, vai descansar.
né, aquele segredinho que eu conto pra vocês que eu faço aqui em casa, que é colocar dentro do micro-ondas, né? Se você não tem, coloca dentro do forno para que fique pelo menos assim, quentinho, né? Lógico que você não vai ligar o forno, né? Mas fica, tipo, abafado a massa, né? Então fica um lugar escuro, que não entre ar, não, e aí ela cresce rapidinho, tá? E eu faço isso no micro-ondas. Então eu coloco num bowl desse daqui, tá? Nesse pequenininho, vou colocar nesse bowl e vou fechar todinho o bowl com papel filme, que aí realmente não vai ter ar nenhum, tá? E vai crescer e eu mostro pra vocês. Ó. Aqui. E vou deixar por 1 hora, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, meninas, ó, eu tenho o recheio do nosso pão de calabresa. Tem pessoas que colocam direto na massa a calabresa ela crua, picadinha, né? Eu decidi, e acho melhor assim, levar ao fogo, tá? Eu pico ela bem picadinha assim, né? Não é tão grande nem tão pequenininha. Frito ela um pouquinho e depois adiciono cebola. Por quê? Porque se eu colocar as cebolas cruas, eu vou ter que primeiro ainda tirar a água dela, né? Que é bom você deixar numa peneirinha pra soltar a água. E se o maridão ver as cebolas grandes, ele vai reclamar, porque o meu marido até gosta de cebola, mas se ele vê aquelas cebolas grandes, igual o pessoal às vezes coloca, aí ele não tem muita vontade de comer, não. Então, peguei a dar ele, já que esse pãozinho é pra ele, eu preferi picar assim as cebolinhas e jogar junto com a linguiça depois de frita, tá vendo? E eu não fritei demais, pra ela também não ficar muito dura depois de ressecada. Aqui o queijo, que eu dei uma leve triturada no meu trituradorzinho de mão, né, aquele manual. O requeijão, que a gente vai colocar junto na massa, e o orégano, tá? Vou mostrar a massa pra vocês como é que tá, depois de 1 hora e 40, 1 hora e 40 não, 1 hora e 20, tá? Que ela ficou ali no esconderijo dela, que é o micro-ondas, né? Vou mostrar pra vocês. Por quê? Nesse meio tempo, eu aproveitei pra fazer também um bolo de banana caramelada. E que vai no próximo vídeo, ou vai antes, aí eu não sei, tá? Mas aí vocês acompanham aí que esse vídeo eu vou postar também no canal, que ficou top. Banana caramelada. É bolo de banana, né? Tá bom? Vou mostrar a massa pra vocês. Olha, meninas, como é que ficou? Se eu tivesse colocado num bowl maior, teria crescido mais ainda. Vou tirar daqui, vou colocar aqui na pia, tá? E vou dividir ela ao meio e vou mostrar pra vocês o processo como é que vai ser. Aqui, meninas, ó. Eu abri a massa, tá? Primeiro eu dividi ela ao meio, tá? Eu tô com outro pedaço aqui no bowl. Ó. Dividi ao meio. Depois eu abri ela assim. Passei o requeijão por baixo. Coloquei a cebola, o queijo e agora o orégano. E vou fechar ela assim. Primeiro assim e depois de lado, tá bom? Vou puxar ela pra cá. Certo? Ó. E aí, eu pego esse lado pra cá e esse aqui pra cá, e aqui eu faço a mesma coisa aqui em cima. Puxo pra cá. E vou colocar no refratário. Fiz os dois, ó. Coloquei na forma, tá? E agora eu vou deixar crescer mais um pouquinho, mais umas meia horinha. E aí, eu vou pincelar a gema, um pouquinho de orégano e vai pro forno, tá bom? Eu vou mostrando pra vocês o processo. Cresceu bem, né, meninas? Ó. Esse aqui ainda cresceu mais que esse. Ó. Agora eu vou pincelar a gema aqui, tá? E botar uma pitadinha de orégano. Já pincelei, ó. Tá? No vídeo tá bem clarinho, né? Mas aqui olhando, dá pra ver que tá bem amarelinho, sabe? Do ovo, né? Da gema do ovo, né? No caso. Mas pra vocês tá bem mais claro. E só porque só um pouquinho de orégano por cima, tá? Agora eu vou botar no forno 180 graus. Mais ou menos 30 minutos aí. Aí você sempre vai dando uma olhadinha pra ver como é que tá a casquinha, né? Se tá mais queimadinho ou não, tá bom? E embaixo eu untei também um pouquinho a forma, porque essa forma aqui é de alumínio e ela agarra, né? Então embaixo eu untei, tá bom? E eu não sei se eu falei no vídeo, mas o queijo que eu usei foi o queijo prato. Porque aqui em casa, é o que eu tenho, né? Eu até tinha um pouquinho de mussarela dele ali, mas aí eu achei que não ia dar. Então não quis misturar, não. Coloquei só o queijo prato mesmo, tá bom?
Então, só isso que eu tinha pra falar. Lembrei aqui agora. Tá bom, meninas? Vamos depois pro resultado. Olha, meninas, o resultado, como é que ficou? O marido chegou agora, tá me ajudando. Oi, gente, tudo bem? Sempre chega na hora boa, né? É, venho sempre no cheiro. Agora eu vou cortar aqui pra vocês, vou tirar, vou botar ali no tabuleiro Uhum. e vou Cortar pra gente ver? cortar, no tabuleiro não, na tábua. E vou cortar pra vocês verem. Tá, vamos lá na tábua então. Ó, coloquei a casquinha, ó. Tá massinho, deixa eu botar o dedo. Olha como é que tá massinho, querido. Vamos cortar. Nossa, o cheiro agora tá maravilhoso. Olha. Massinho, hein? Macio, ó. Deixa eu ver aqui como é que tá essa parte. Deixa eu ver essa. Ó. Como é que tá recheado, né, amor? O meio sempre tem mais recheio do que a pontinha, né? Uhum. Olha que coisa linda. Nossa, gente, eu tive que provar Hum. um pedacinho disso aqui. Tá muito bom. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado. A receita, ela teve uma leve alteração, porque eu achei que ia ser só 300 gramas de farinha de trigo, mas vocês acompanhando o vídeo todo, vocês vão ver que eu falei que foram 470 gramas, tá? Porque estava ficando muito mole a massa ainda. Então, eu vou deixar a descrição certinha, Com a medida com a certa. medida certa, Tá. tá? Infelizmente, para as pessoas, às vezes, que não prestam atenção no vídeo, não vê ele todo, ou às vezes nem vê a descrição, pode achar que a receita deu errado. Sim. Mas não, tá? Pro final da receita, logo depois eu mostro direitinho que precisou de mais farinha de trigo. Isso. Mas Tá? é a medida que você vai botar na descrição correta. Correta. Não precisa colocar o que está na descrição mais do que ela está falando no vídeo. Não. É Né? 470 gramas de farinha de trigo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam também, se fizer, marque a gente, tá? Porque ficou muito bom. Massinha e cheirosa. Massinha e cheirosa, tá? Ó. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!